Bom Dia São Paulo. Oferecimento Hipercap. Ajude e concorra. (16 minutos). Bom dia, São Paulo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro, faz 19 graus aqui na capital. Infelizmente, a gente começa a semana com uma tragédia. Ao menos 36 pessoas morreram em decorrência do temporal no litoral norte de São Paulo. Entre as vítimas, moradores dos municípios e turistas que queriam reunir a família nesses dias de folga e viajar, passear, descansar. Todos viveram momentos de terror. Casas foram engolidas pela lama, gente levada pelas águas. O governo de São Paulo decretou estado de calamidade pública para Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. Todas essas cidades do litoral castigadas pela chuva. Já foram confirmadas pelo menos 36 mortes, segundo o governo. Foram 35, a maior parte em São Sebastião. E uma em Ubatuba, uma menina de 7 anos. Mas, infelizmente, os números de São Sebastião podem aumentar. As equipes ainda trabalham procurando vítimas debaixo dos escombros, debaixo da lama que cedeu dos morros. Ainda muitos desaparecidos, segundo as autoridades. Pessoas que buscam parentes que ficaram aí soterrados ou que simplesmente não dão notícia. O que está acontecendo? A comunicação está muito ruim. Os celulares não funcionam direito. É uma situação muito dramática. A cidade de São Sebastião estava cheia de turistas. A prefeitura havia divulgado que 500 mil visitantes eram esperados para passar o carnaval. Isso é 5 vezes mais do que a população da cidade. A chuva começou na madrugada de domingo. Segundo a medição do CEMADEM, em São Sebastião, foram mais de 600 milímetros de chuva em apenas 15 horas. No momento mais crítico, tá aí as imagens. Choveu 130 milímetros em menos de 2 horas, ou seja, mais de 1 milímetro por minuto é muita coisa. Ontem, mesmo de dia, não foi possível ter toda a dimensão dos estragos. As equipes de resgate têm muita dificuldade de chegar em alguns pontos, os pontos mais críticos. E a cada momento eles foram descobrindo mortos, foram contabilizando desabrigados. E esse trabalho, sim, deve continuar hoje e pelos próximos dias. Neste exato momento, a informação é que quase 600 pessoas estão fora de casa. 228 desalojadas. São aquelas pessoas que estão na casa de parentes, de amigos, tiveram para onde ir. E mais de 338 desabrigados que tiveram que ser socorridos para os abrigos públicos. Ao longo dessa edição do Bom Dia São Paulo, a gente vai mostrar o drama dessas pessoas e conversar com as autoridades. Será que essa que você vê nas imagens é uma tragédia que poderia ser evitada? A gente preparou uma tela de arte para quem não é familiarizado com o Litoral Norte para entender o tamanho da tragédia. No comecinho agora do Bom Dia, a gente falou, até o momento 36 mortes, infelizmente, um número altíssimo. 35 delas, dá uma olhada aqui, olha, o litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, e uma em Ubatuba. Uma menina que acabou atingida, ela estava dentro de casa, foi atingida por uma pedra de 2 toneladas. Esses dados são do governo do estado. São Sebastião, você vê que tem uma extensa área horizontal, são mais de 70 quilômetros, de ponta a ponta. Isso de Bertioga até Caraguatatuba. E nesses 70 quilômetros aqui, olha, dessa orla, estão distribuídos os bairros, chamados todos de praias. Então a gente fala Praia da Baleia, Praia de Maresias. Muitas dessas praias são isoladas pela vegetação ou por montanhas. A Rio Santos, rodovia Rio Santos, é que faz a ligação entre elas. A Rio Santos é essa rodovia aqui que passa horizontal. Aí a gente tem a rodovia dos Tamoios, perpendicular, e a Mogi Bertioga. Daqui a pouquinho a gente passa as alternativas para vocês. Dessas 35 mortes, 31 foram na Barra do Saí. 2 mortes em Boiçucanga, uma em Juqueí e uma morte na praia de Camburi. A outra foi em Ubatuba, que é essa aqui mais à direita do mapa. Uma menina, como eu disse, de 7 anos, que morreu depois que uma pedra de 2 toneladas deslizou e atingiu a casa dela. A casa dela ficava, aliás, no bairro Estufa 2.
Tá aqui então esse primeiro mapa que dá um panorama do tamanho dessa tragédia. E eu já vou me encaminhando aqui para o centro do estúdio para conversar com o Thiago Scheuer, que começa essa semana com a gente. Agora mostrando um acumulado dessa chuva, né, Scheuer? Chuva que você tinha cantado a bola desde o começo da semana passada. Bom dia. A gente veio falando, né, Sabina? Bom dia para você e para você, né? Na medida do possível, que está acompanhando a gente nessa segunda-feira de carnaval tão triste, né? Começamos dessa forma aqui o Bom Dia São Paulo, falando dessa tragédia. Quero mostrar aqui, Sabina, a gente ainda tem esse outro mapa aqui, né? Que a gente pode olhar exatamente o quanto choveu por lá. Esses dados aqui são do CEMADEM, né? Então, olha a quantidade de chuva, quando a gente fala em milímetro de chuva, né? É raro a gente dizer 648 milímetros em 2 dias, por exemplo. Isso é muita coisa. Foi o que aconteceu em São Sebastião, na Barra do Una. Agora, Juqueí, 590 milímetros, muita coisa. Ilhabela, 345 milímetros, Barra Velha, 122, Caraguatatuba, 239, Massaguaçu, 219 e assim vai. Ó, Ubatuba, 342, Praia Dura, 280 milímetros. Eu quero mostrar também, porque a gente fala tanto em milímetros, já conversamos aqui no Bom Dia São Paulo sobre isso, já explicamos o que significam. Eu ia te perguntar exatamente isso. Lembra que você mostrava numa... Aqui, ó. Aqui é a explicação ideal, ó. Nós temos, por exemplo, 1 litro aqui, uma garrafa de 1 litro de água. Então é como se a gente jogasse esse litro de água num metro quadrado, equivale a 1 milímetro. Tá? Então 1 milímetro de chuva é 1 litro de água num metro quadrado. Quando a gente fala em 100 milímetros, imagine 100 garrafas de 1 litro como essa daqui, de água, no mesmo espaço de 1 metro quadrado. 600, então são 600 garrafas? 600 litros de água. No mesmo espaço? No mesmo espaço de 1 metro quadrado. Então, pensa isso, colocando uma régua, vai subir ali 600 milímetros. É exatamente assim que são medidas, né? Essas chuvas todas que a gente fala por aqui. Então, já fica o exemplo aqui. 1 litro de água, 1 milímetro no espaço de 1 metro quadrado. Depois você só vai multiplicando, né? No decorrer aí do quanto de chuva veio. Meu Deus. É muita coisa, né, Sabina? Muita coisa. E o repórter João Mota acompanhou os momentos de desespero dos moradores, dos turistas que estavam no litoral norte. Ontem, aliás, o dia todo, mesmo não trabalhando, né? Eu não estava aqui, mas era difícil a gente se desconectar, Exato, né, Scheuer? O tempo inteiro ali apurando alguma informação, recebendo essas informações tão tristes, né? De tanta chuva assim. Vamos olhar o que o João Mota preparou pra gente.